Amém, amados? A paz do Senhor. Estamos iniciando aí o estudo bíblico, aula 3. O tema de hoje é o pote de barro. Quem se lembra da aula 2 e da aula 1? A aula 1 a gente falou sobre a corrida da fé e a aula 2 a gente falou sobre a tempestade. Essa aula 3 a gente vai falar sobre o pote de barro. Amém? Gostaria de iniciar com a oração. Que o Espírito Santo de Deus esteja presente nesse lugar. Senhor, abençoa, Pai, cada um que está escutando esse estudo bíblico, Pai. Que abra nossa mente, nosso coração, nossa alma, Pai. Revela para nós, Pai, o que o Senhor escondeu dos sábios, Pai. Revela, Pai, para os não instruídos, Pai. Ó, Senhor, Espírito Santo de Deus, venha com clareza, Pai, sobre os nossos corações, sobre a nossa mente. Que a gente esteja com o coração, a mente e a alma aberta para receber e entender a sua mensagem, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Vamos iniciar? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, iniciando o nosso estudo bíblico, e que a gente possa se aprofundar nessa mensagem de o pote de barros, o pote de barro. Lá no livro de Jeremias 18:2 até 4, ele fala assim: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui, encontrei o olheiro trabalhando com barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o olheiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Ali no livro de Jeremias, ele fala ali nos primeiros capítulos que ele foi separado por Deus para ser, para anunciar a mensagem, para ser um profeta de Deus. E ali o povo de Judá, o povo de Israel ali, ele vinha nos capítulos os próximos capítulos que vinham ali, eles vinham pecando contra Deus, não fazendo a vontade de Deus, se rebelando contra Deus. E chegou um momento ali que Deus chamou Jeremias e quis mostrar o que ia fazer com o povo, através do olheiro. Ele usou o olheiro como referência para trazer a sua mensagem a Jeremias, e Jeremias poder levar a mensagem para o povo. Eu procurei no Google ali sobre o olheiro e o que ele faz e quais são os atributos dele, e cheguei a esse resultado. Ele é um artesão responsável por fabricar e comercializar objetos feitos de cerâmica. O olheiro trabalha na olaria, que consiste na fábrica que produz os objetos feitos de barro. Entre os objetos produzidos pelos olheiros destacam-se os vasos, as telhas, as louças e os tijolos, etc. Então a função do olheiro é fazer pote, usando a matéria-prima através do barro. E essa mensagem, quer dizer, quando a gente não está de acordo com o que o Deus planejou para a gente, ele quebra a gente e faz de novo. Quando a gente não está conforme a vontade de Deus, ele pega a gente, eu e você, quebra e faz de novo. No versículo 5 e no versículo 6, tem a mensagem assim: nas mãos de Deus. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o olheiro faz com barro? Vocês estão na minha mão, assim como o barro está na mão do olheiro. Sou eu, o Senhor, que está falando. A Bíblia nos fala que Deus descansa os pés dele, no estrato da terra, A gente é como fosse onde ele descansa os pés. Imagina a gente na mão de Deus, o que ele pode fazer com a gente, podemos perceber nesses capítulo 18 de Jeremias que Deus tem uma intenção boa. Ele não faz isso porque ele quer o mal da gente, pelo contrário,
ele faz isso, ele quebra a gente e faz de novo, né? E faz de novo. Tem até um louvor que fala faz outra vez. Não sei se eu não me engano, é do Fernandinho, né? Faz outra vez. A intenção de Deus é boa. A gente que entende a intenção dele como errado. A gente que não aceita a vontade de Deus e nem os planos de Deus na nossa vida. Esse estudo bíblico me trouxe algumas coisas, algumas palavras-chave, né? Que faz a gente refletir, faz a gente pensar, faz a gente analisar em muitas coisas que a gente anda fazendo no nosso dia a dia, no nosso modo de agir, de pensar e de fazer, nas nossas ações. Será que eu não posso fazer com o povo de Israel mesmo que o olheiro faz com barro? Né? Deus deixa essa pergunta para Jeremias, né? Ele está meio que perguntando para Jeremias: será que eu não posso fazer? E depois vem uma afirmação: vocês estão na minha mão, assim como o barro está na mão do olheiro. Né? Ele afirma que a gente está na mão de Deus. E realmente estamos na mão de Deus. A gente depende de Deus para tudo. Tem a observação ali no versículo 7. Em qualquer momento eu posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Ele ainda complementa com essa afirmação, né? A gente vivemos em tempo de pandemia. Essa pandemia não está sendo local aqui só no Brasil. Essa pandemia está sendo no mundo inteiro, nos 6 continentes, em todas as nações, né? Em qualquer momento eu posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Isso é forte, essa palavra, né? O que a gente está passando hoje, né? Eu creio que é um ajuste de Deus, para que a gente possa chegar até nos últimos dias, né? É como Deus desse quando uma criança está fazendo muita arte, a gente dá aquele corretivo na criança para que ela diminuir, para ela entender que tem pai, que tem autoridade, né? Eu creio no Deus bondoso. A palavra do Senhor fala que Ele castiga e corrige todos aqueles que Ele ama. Essa pandemia está sendo dolorosa para muita gente. Essa pandemia tem ceifado algumas vidas. Muitos entes queridos morrendo, muitos amigos morrendo, parentes morrendo, alguns irmãos da igreja morrendo. Eu creio que Deus, Ele ama todos nós por igual. Ele não tem diferença nenhuma. Ninguém sabe o nosso dia de amanhã, né? A palavra do Senhor fala que não se preocupe com o dia de amanhã, deixe que o dia de amanhã traga suas próprias preocupações. Mas se Deus precisar fazer de novo, Ele vai fazer de novo. E quantas vezes foram necessárias, Ele vai quebrar e fazer de novo. É possível que alguns vasos não consigam ser restaurados e Deus tenha que ceifá-los. Eu creio que há tempo para tudo, né? Há tempo de nascer, há tempo de viver, há tempo de morrer. Não pense em você que você vai viver pro resto da vida, né? Não na forma carnal, mas seu dia pode ser amanhã, ou seu dia pode ser daqui a 50 anos. A gente não sabe quando é o nosso dia, nem que forma que a gente vai morrer, e nem quando vai morrer. Eu tenho esposa e filhas, eu já falei, eu amo elas, mas a vida delas pertence a Deus. Deus sabe quanto tempo eu vou viver, quanto tempo minha esposa vai viver, quanto tempo minhas filhas vão viver. Eu gosto muito ali do livro ali do Mateus, quando Jesus revela aos discípulos como cada um ia morrer. De fato, ia ser muito agoniante se a gente soubesse como a gente ia morrer. Então a gente vive nesses dias, né? A gente vive, cada dia é um dia novo, cada dia a gente tem que agradecer a Deus por mais um dia de vida. E a gente vai levando, conforme a vontade de Deus. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei
ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Esse 11 me chama mais atenção ainda. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra ele e me preparando para castigá-los. Diga que deixe de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Essa parte B desse versículo 11 é como fosse uma instrução de Deus para nossas vidas. Diga que deixe de fazer o que é mal, que melhorem. Ele fala assim, melhore, né? O que você vem fazendo da sua vida para ser melhor cada dia, né? O que você vai fazer amanhã para ser melhor? O que você pretende, como você pretende tratar a sua esposa, seu esposo, seus filhos amanhã para ser melhor? Como é que a sua maneira de viver amanhã pode ser melhor? Como a sua maneira de agir amanhã no trabalho, no seu serviço, nos seus afazeres pode ser melhor? Olha a dica que Deus nos dá. Olha a riqueza, né? Olha a chave, olha a riqueza que Deus nos dá nesse versículo. Diga que deixe de fazer o que é mal e que melhore a sua maneira de viver. Melhorem, né? Eu fiz uma busca lá sobre melhore, o significado. Melhor vem de verbo melhorar, o mesmo que abrande, aperfeiçoem, aprimore e recupere. Você vem aprimorando a sua maneira de viver, você vem aprimorando a sua maneira de orar, a sua maneira de relacionamento com Deus, a sua maneira de ler a Bíblia. Você vem aperfeiçoando a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com o próximo, o seu amor com o próximo, as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas ações. Ou você estagnou? Ou você acha que é isso e vai ser isso o resto da vida? Deus não pede para a gente ser perfeito, Ele fala para a gente melhorar a cada dia, né? Ele fala para a gente fazer melhor. O que a gente fez hoje, fazer melhor amanhã. O que a gente fazer melhor amanhã, fazer melhor depois que amanhã de amanhã. E assim a gente vai melhorando cada vez mais. Esse estudo bíblico fez eu voltar lá no início, porque tinha alguma coisa que não fechava. Tinha alguma coisa que não estava batendo. Deus fez a gente bom no início, né? A gente que se desviou dos caminhos de Deus e ficou pior, né? Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, Gênesis 1, versículo 27 e 31, fala assim: assim Deus criou seres humanos, Ele criou parecidos com Deus, e eles o criou homem e mulher. Então a primeira chave que a gente acha aí nesse versículo 27 é parecidos com Deus. A palavra do Senhor fala que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Se eu não me engano, no livro de Filipenses, capítulo 2 ou 4, fala assim, tem uma passagem lá que fala que é para a gente ter o mesmo pensamento que Jesus tinha. Isso é forte também, né? Se lá em Gênesis está falando que a gente é parecido com Deus, lá no Novo Testamento, no livro de Filipenses, se eu não me engano, capítulo 4, 2 ou 4, se eu não me engano, fala assim: tem o mesmo modo de pensar que Jesus tinha. Isso é profundo. Você já parou para meditar sobre isso? Tem o mesmo modo de pensar que Jesus tinha. Como é que Jesus pensava? Como é que ele analisava? Né? Eu lembro da passagem lá da mulher samaritana, onde Jesus estava lá no poço, lá era meio-dia, ele estava no poço lá para beber água, e todos os discípulos foram da cidade comprar alimento. E aí apareceu uma mulher, ele começou a conversar com a mulher, e os discípulos voltaram com a comida, e eles perguntaram se Jesus não estava com fome, e Jesus falou: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem.
né? Olha o modo de pensar que Jesus tinha. Os discípulos estavam pensando em comer a comida e Jesus estava pensando em evangelizar, né? Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Ali no versículo 31 fala também: Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. Quando Deus fez a humanidade era boa, né? Tudo que Deus fez era bom, é bom. A gente que estragou, né? A gente que estragou. Então era só para a gente ter uma referência. A gente já nasceu bom, a gente já nasceu perfeito, né? A gente é perfeição, parecido com Deus. A nossa natureza humana que estragou tudo. A nossa natureza humana que estragou tudo. Refletir sobre a vontade de Deus. Lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29 até 30, fala assim: 29. Seja meus seguidores, aprendam comigo, porque sou bondoso. Olha outra instrução de Deus. Ele fala que ele é bondoso. Outro ensinamento, outra característica. Deus está falando assim, chamando a nossa atenção. Observe as minhas características. Seja meus seguidores, aprenda comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde. Vocês encontraram, tem um coração. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão um descanso. O versículo 30. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Olha essas palavras-chave. Os deveres, né? O que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Se você pegar o Velho Testamento, Deus passou o Velho Testamento inteiro tentando fazer o povo de Israel, o povo de Judá, aprender a vontade de Deus. E o mais engraçado é, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. A carga que eu ponho sobre vocês é leve. Só que o povo não quis. O povo de Israel não quis, né? Se você pegar ali o livro o Velho Testamento, só tem guerra, né? Deus pegou o povo de Israel ali e fortaleceu o povo de Israel e deu muitas vitórias para o povo de Israel para mostrar para o resto dos povos do mundo que ele era Deus e as coisas que ele pedia para fazer eram fáceis, né? Se você pegar os 10 mandamentos, se você pegar o Sermão da Montanha, se você pegar as coisas que Deus pede pra gente, são fáceis, né? São fáceis. Fardos fáceis de carregar, a carga é fácil. A palavra do Senhor diz também que Ele nunca vai dar uma carga maior que a gente possa carregar, né? Ele nunca vai dar um fardo que a gente não possa carregar. Eu separei algumas chaves pra gente meditar durante a semana, né? Essas chaves chamam atenção, essas chaves é para a gente refletir. Então, pote de barro, né? Para a gente refletir sobre a palavra de Jeremias. Mensagem, né? Quando o Senhor Deus leva Jeremias até o olheiro e entrega uma mensagem. Quantas vezes Deus vem entregando uma mensagem para você e você não presta atenção e não quer escutar, não quer obedecer, não quer fazer, né? O olheiro, né? Qual a função do olheiro, né? Ali é um exemplo, né? Será que eu não posso fazer a mesma coisa que o olheiro? Eu não posso destruir e fazer você de novo? Eu não posso levar você ao pó e fazer você de novo? Não fica bom, né? Então, quando não fica bom, Deus faz de novo. Conforme Ele queria, conforme a sua vontade. E melhorem, né? Essas chaves que eu deixo para vocês refletir durante a semana. Eu separei também algumas perguntas para a gente refletir e a gente meditar durante a semana. Quantas vezes Jesus pode nos refazer de novo? Quantas vezes Jesus pode nos refazer de novo? Refazer a nossa vida, nossa forma de agir, nossa forma de pensar. Refazer nosso casamento, refazer nossa comunhão com a sua esposa, sua união com a sua esposa, refazer o seu relacionamento com a sua esposa, refazer o seu relacionamento com seus filhos, refazer o seu relacionamento com seus pais, refazer o relacionamento com Deus.
Quando fomos batizados, morremos para o mundo e nascemos de novo. Jesus está restaurando o vaso. Quando a gente é batizado, a gente desce nas águas e a gente levanta das águas, a gente é feito um novo vaso, né? A gente morre para o pecado e nasce ali limpo de novo. Quanto tempo demora até o vaso ficar pronto? É uma pergunta que você tem que fazer para Deus. E aí, Senhor, já estou pronto? Já estou bom? Já estou do jeito que o Senhor queria? Já estou do jeito que o Senhor planejou? Eu dou acesso a Deus para fazer um vaso novo? Você tem dado acesso a Deus, Ele entrar na sua vida? Você tem dado acesso a Deus, Ele fazer coisas novas? Você tem dado acesso a Deus, Ele fazer maravilhas na sua vida? Na oração do Pai Nosso, as palavras, seja feita a sua vontade, entra onde na sua vida? Amados, eu gosto muito da oração do Pai Nosso. Ele nos revela muitas coisas. Seja feita conforme a sua vontade. Aonde entra isso na sua vida? Reflita sobre isso. Seja feita seja feita a sua vontade, né? Deus, seja feita a sua vontade sobre a minha vida. Aonde entra isso na sua vida? Aonde entra isso no seu planejamento? Aonde entra isso nos seus sonhos? Aonde entra isso no seu querer? É uma coisa, né? É um conflito que a gente tem, né? Da minha vontade e a vontade de Deus. Deixei também as referências bíblicas aqui para vocês. Durante a semana você está refletindo. Amados, estamos num momento de pandemia. Estamos num momento muito difícil, muitas percas, muitos entes queridos morreram, muitos familiares morreram, alguns membros da igreja morreram. A pandemia não cessou, a pandemia não parou, está vindo uma segunda onda. Mas onde que está nossa fé em Deus, nossa fé em Cristo? Será que a gente não está lendo Mateus 24, 25, do fim dos tempos, dos últimos dias? Será que a gente está vivendo um conto de fadas? Ou a gente está vivendo a realidade? Será que tem algum versículo da Bíblia que a gente não gosta de ler e não faz parte do nosso dia a dia? Será que tem alguma coisa errada que está acontecendo que não está nada escrito na Bíblia? Será que tudo que está acontecendo a Bíblia já nos alertou, a Bíblia já vem falando? A gente só não consegue trazer isso para a nossa realidade. A gente não consegue pegar o Mateus 24, 25 e trazer para a nossa realidade. O Mateus 24 fala que nos últimos dias ninguém vai adorar a Deus nem aqui nem em lugar nenhum. Nos últimos dias muitos vão abandonar a sua fé. Nos últimos dias, filhos vão matar pai, pais vão matar filhos e por aí vai. Será que a gente não traz isso para a nossa realidade? Será que a gente escuta lá dores de parto e acha que é normal, que não vai acontecer nada? Né? O que é dores de parto no mundo? É isso que a gente está vivendo, é dores de parto. Mas eu pensei que a vida de Jesus ia ser linda e bela. Vai ser linda e bela. Mas vamos passar por tribulações. A gente vai passar por tribulações. Né? E eu costumo dizer, né? Eu gosto muito de dizer, e é nas atribulações que a gente sabe se a gente vai ser aprovado ou reprovado. Muitas pessoas estão morrendo, estamos. A gente tem poder sobre a morte? Não tem. Desculpa, não tem. Eu tenho esposa, eu tenho filhas. Eu entreguei a vida delas para Deus. Eu não sei qual dia que eu vou morrer, o dia que a minha esposa vai morrer, ou o dia que minhas filhas vão morrer. Eu não sei. Eu sei, a única coisa que eu sei é que minha vida da minha família, a minha vida das minhas filhas, os meus bens materiais, minhas finanças, o meu trabalho, eu entreguei tudo na mão de Deus. Ele é o administrador. Ele que administra, ele que sabe. É triste, é doloroso, Tem muitas pessoas em depressão? Tem. A depressão, desculpa, é a doença do século, a doença da década passada era o câncer. Já não é mais. A doença desse século, dessa década, vai ser a depressão.
E a gente tem que vencer isso. Cada dia é uma luta. Cada dia a gente tem que se aproximar de Deus. A palavra do Senhor, Deus fala que a gente, Deus é meu refúgio, meu socorro bem presente, minha fortaleza. E a gente tem que ter esse entendimento na palavra do Senhor. Quando a gente escuta uma palavra dessa de Jeremias 18:2, que o vaso eu vou quebrar e fazer de novo. Se Deus precisar quebrar cada um de nós e fazer de novo, Ele vai fazer. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Amém, amados? Que Deus venha abençoar nossas vidas, né? Que a gente venha refletir sobre essa palavra de Jeremias, sobre esse estudo bíblico. Que Deus venha falar nossos corações, nossa mente, nossa alma. Que a gente venha refletir essa palavra durante a semana. Que essa palavra não venha ser um peso, mas venha ser um refrigério. Que a gente possa ter onde se segurar. Onde muitas pessoas no mundo que não conhecem Deus não sabem onde nem se segurar. Mas a gente cristão tem aonde se segurar, que é na palavra do Senhor. É se aproximar do Senhor, né? Essa pandemia talvez seja para você se aproximar de Deus. Essa pandemia seja talvez para você ter mais intimidade com a Bíblia de Deus, ler mais a palavra. Essa palavra, né? Essa pandemia veio para você ter mais intimidade, se aproximar, orar mais a Deus. Ter comunhão um com o outro. É difícil, é doloroso, né? É doloroso, para quem perde. Né? Para quem perde um ente querido, é muito doloroso. É muito doloroso. Familiares meus também morreu nessa pandemia. É doloroso, mas é vida que segue. Você entende que é vida que segue? Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas, né? Deus está ajustando, né? Eu vejo isso um ajuste, né? Ah, mas Deus ceifou a vida da minha filha e dos meus pais. Desculpa. Deus criou, do pó a gente veio, do pó a gente veio, do pó a gente voltaremos. Ah, mas é injusto. Desculpa. Deus. Ninguém morreu antes da data. Ninguém morreu antes do dia. A não ser aquele que se suicidou. Mas desculpa, ninguém morreu antes que tinha que morrer, do prazo que tinha que morrer, do plano que Deus foi para ele. Se eu tiver que morrer amanhã, meu plano foi até amanhã e acabou. Esse é o plano que Deus tinha para mim. É amanhã e não vai passar um minuto a mais, nem um minuto a menos. E não tem nada eu e você que possa fazer, porque é a vontade de Deus. Vocês conseguem entender sobre a vontade de Deus? Vocês conseguem meditar, colocar a vontade de Deus em volta da sua vida? Tudo, né? A palavra do Senhor fala que Ele descansa os pés na terra. A palavra de Deus fala que a gente está na mão de Deus. Na mão de Deus, amado. Se entrega a Deus, né? Se entrega a Deus verdadeiramente, por completo. Não se entrega a Deus por completo. Deixa Deus fazer um vaso novo. Se precisar fazer 10 vezes, fazer 10 vezes. Né? É igual aquela pergunta lá, quando chegaram para Jesus. Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Né? Jesus falou o quê? 70 vezes 7. Né? Então é compreensão, a gente tem que compreender a palavra, a gente tem que entender que Deus quer a gente. Né? Entender o que Deus quer da gente. Deus quer que a gente seja pessoas boas. Deus quer que a gente seja pessoas melhores. E cada dia a gente tem que fazer isso. E viver nossa vida e dar glória a Deus. Amém? Que a gente venha ter uma semana maravilhosa. Que a gente venha ter uma semana cheia do Espírito Santo. Que a gente possa ter onde se agarrar. Ora a Deus para essa pandemia passar rápido. A gente possa voltar ao normal. Mas não pensa você que isso acabou. Os dores do parto tá só começando, cara. Os dores do parto tá só começando. Só começando. E é necessário que essas coisas aconteçam. Põe na cabeça de vocês, é necessário que essas coisas aconteçam. Porque a Bíblia é verdadeira. Tudo que aconteceu até hoje está na Bíblia. E a Bíblia não mente, é verdadeira. Então estamos vivendo dores de parto. Amém?
Tenha uma semana abençoada por Deus, amados. Tenha uma semana abençoada por Deus. Que a gente venha se enriquecer desse estudo bíblico. Que a gente venha ter intimidade com Deus através desse estudo bíblico. Desde já eu te agradeço, Senhor, por mais esse estudo bíblico, Pai. Ah, Senhor, cuida, Pai, daqueles que estão escutando esse estudo bíblico lá agora, Pai. Fortalece aquele que está sem forças, Pai. Fortalece aquele que está desanimado, Pai. Dá esperança para aquele que não tem esperança, Senhor. Leva a salvação para aquele que clama pelo seu santo nome, Pai. Visita aquele que está no hospital, Pai. Suplicando por Ti, Pai. E seja feita a Sua vontade. Assim na terra como no céu, Pai. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amém.